Oi, eu sou a Lívia, sou a fundadora do Clube do Aconchego. Seja muito bem-vindo e sinta-se aconchegado aqui no colo do Pai. Falando acerca do DNA celestial. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como diz em Gênesis 1:26. Temos semelhanças com o nosso Pai Celestial. Isso mesmo, pensar que eu e você somos tão pequenos, somos nada, perto do tamanho do Criador que fez os céus e o mar, e tudo que mais existe, fez-nos já a imagem e semelhança dele. Por que temos essa semelhança e essa imagem dele? Porque temos alma, espírito, criatividade, racionalidade, expressividade, somos capazes de pensar, somos seres morais, entendemos o caminho que é certo, o caminho que é errado, e temos a possibilidade de escolher o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Deus também se fez homem, como Jesus. Nós não temos apenas semelhanças com o caráter de Deus, mas também com a imagem de Jesus. Não temos muito conhecimento na Bíblia acerca da sua aparência, da sua imagem. Pouco nos fala. Apenas nos diz que na sua imagem não havia beleza ou formosura que nos agradasse. Contudo, a sua personalidade, o seu caráter nos inspiraram e nos faz querer conhecer cada vez mais quem ele foi e quem ele é. Porque o homem vê por fora, mas Deus vê o coração. Analisando essas características da personalidade, do caráter dele, podemos ver que ele era muito humilde. Diz assim, em Mateus 11:29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humilde, ele deixou toda a sua glória para se tornar figura humana como nós, sendo Deus na terra e possuidor de tudo que existe, da prata, do ouro, de toda a terra, escolheu ser humilde, vir ao mundo como homem, se tornar um carpinteiro, vir ao mundo como homem, mas realizou grandes milagres. Ele não quis honras nem glórias para si. Pelo contrário, uma vez quando questionado, ele respondeu, por que me chamas bom? Não há um sequer bom, senão Deus. Isso mesmo. Deus criou-nos a sua imagem e semelhança bons. Porém, o pecado entrou no mundo e nos afastamos da identidade do nosso Pai Celestial. E nos tornamos pecadores. E por isso ele enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para vir ensinar-nos a ser humildes. Embora ele soubesse que ele era bom, puro e santo, ele não veio para se exaltar, mas para se humilhar e para nos ensinar a servir e não a ser servido. Por isso que no dia do jantar da ceia, de despedida, a Santa Ceia, ele fez questão de lavar os pés dos seus discípulos. Ele fez questão de nos mostrar, através do seu exemplo, não importa o que você tenha, o que você seja, você está aqui para servir o outro. E esse foi o seu grande exemplo de humildade. Outra grande característica dele era a caridade e a generosidade. Ele preocupava-se não apenas em satisfazer necessidades espirituais, emocionais dos seres humanos, mas também as nossas necessidades físicas. Sim, ele se preocupava em alimentar as pessoas, as multidões, em curar as pessoas. Isso mesmo, doenças, enfermos, endemoniados. Nós também podemos ajudar o nosso próximo com os nossos bens, sejam eles pouco ou muito, nós podemos ajudá-los. E somos encorajados a isso mesmo. Em Mateus 14, de 13 a 21, nos diz: de 13 a 21. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dá-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus e os abençoou. E depois, tendo partido os pães,
deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços sobejaram, ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Com o exemplo de Jesus, podemos multiplicar aquilo que temos e ajudar o próximo, pedindo assim como Jesus, olhando para os céus, a bênção de Deus, e Ele vai multiplicar. Porque o pouco para você pode ser muito para quem não tem nada. Santidade é outra característica de Jesus. Em 1 de Pedro 1, 15 a 16, a Bíblia nos diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, é um chamado para todos nós. Não apenas aqueles que querem seguir uma vida pastoral, um ministério, ser um pastor, um líder de louvor. Não, esse chamado é para todos. Vivendo, carregando a nossa cruz, carregando a cada dia, negando-nos a nós mesmos, para nos doarmos e vivermos para o outro, dando assim um testemunho de seguimento de vida realmente cristã. Somos chamados a ser sal e luz, para ser sal e luz no mundo, como está escrito em Mateus 5, de 13 a 14. Ou seja, brilhar no mundo, refletir a luz de Deus, o brilho de Deus no mundo, assim como Jesus fez, meditando nos seus exemplos, meditando nas suas obras, nos inspirando nele, podemos viver uma vida de santidade, brilhar, ser sal e terra. Porque essa vida de santidade glorifica a Deus através de nossas obras, sim. Porque a Bíblia diz em Tiago 2, de 15 a 17, a fé sem obras é morta. Isso mesmo. E nossas boas obras é que vão fazer a diferença na vida das pessoas que nos rodeiam, que vão incentivá-las a seguir também o nosso exemplo e, consequentemente, o exemplo de Jesus. Coerência e inteligência, outra grande característica da personalidade dele. Ele era maestro da inteligência. Com apenas 12 anos, ele já ensinava mestres e conhecedores do seu tempo. Isso perturbou os cultos da sua época. Ele sabia transformar dificuldades, problemas em oportunidades para afinar ainda mais a sua sabedoria. Quando confrontado, ele pensava antes de reagir, para responder com a sabedoria do alto. Ele tinha a sabedoria do alto. Ele não reclamava, não murmurava, ele tinha paciência frente às adversidades e encorajava as pessoas também a tê-la. Em todas as oportunidades, as dificuldades, ele procurava estimular nas pessoas a inteligência. Ele era um exímio, por isso, contador de parábolas, para nos incentivar a puxar pela nossa cabeça, puxar pela nossa inteligência e não ser levados como as folhas são levadas pelo vento. Não. Ele transferia a responsabilidade de crer nas palavras dele aos seus ouvintes. Isso mesmo, que ele cultivando neles a inteligência que eles possuíam, estimulando as pessoas a pensar por si mesmo. Isso mesmo, ele nos chamava uma fé racional. Porque primeiro precisávamos de exercer a capacidade de pensar, porque só assim poderíamos realmente crer sem duvidar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, ele nos chamava uma fé inteligente, racional. Esse foi o exemplo de Jesus, paciente, racional, e ele encorajava as pessoas dessa forma. Ele sempre dizia: a tua fé te salvou. Ele também era extremamente coerente. Ele vivia aquilo que pregava. Nada nem ninguém o desviou do seu plano. Ele, até os últimos momentos de sua vida, seu último fôlego de vida, ele cumpriu. E as suas últimas palavras foram: está consumado. Isso mesmo. Ele, além de inteligente, ele era coerente. Vamos aprender. Gratidão era outra de suas características. Para Deus, falta de gratidão é injustiça. É o que nos diz em Hebreus 6:10. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, dos versículos 16 a 18, nos diz: estejam sempre alegres e deem graças por todas as coisas. Jesus fazia isso na prática, sempre agradecia por tudo. Pelo pão, pelo alimento, ele sempre dava graças. Em Lucas 6,38, Jesus diz: pratiquem o dar e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos dadão, porque gratidão gera gratidão. O que de graça recebemos, devemos dar.
E foi isso que ele nos ensinou. E o que damos de coração gera gratidão naquela pessoa e volta para nós. Em Lucas 17, versículos 17 a 18, Jesus perguntou, quando ele curou 10 leprosos, ele perguntou aos leprosos que voltaram: então, não eram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Jesus ficou de certa forma triste e indignado. Sim, de certa forma indignado, porque de 10 curados apenas um voltou para dar glórias a Deus e gratidão ao Senhor. Precisamos tirar um momento dos nossos dias para verdadeiramente refletir sobre as coisas positivas que temos na nossa vida. Como diz em Salmos 43:5, medita em todos os teus atos e reflito no trabalho das tuas mãos, porque só assim nos tornaremos cada dia mais como Jesus, gratos.